Boruto, com o novo Rasengan, Koji usando o Rinnegan e o paradeiro do Sasuke são apenas algumas das coisas que aconteceram no novo capítulo de Boruto, Two Blue Vortex, e que eu vou te explicar tintim por tintim nesse vídeo. Fala, fã de Boruto, Charles Barros aqui. O capítulo 2 de Boruto Two Blue Vortex trouxe acontecimentos bombásticos, e logo de cara já vemos que a Sarada aparece toda estilosa na capa com a seguinte frase: dentro das memórias estão, o que faz referência direta ao que veremos mais na frente com o paradeiro do Sasuke. O capítulo começa com Koji dizendo que estava procurando pelo Boruto, e que não esperava que ele saísse tão fácil de seu esconderijo. E essa foi uma fala do Kawaki no capítulo passado, logo depois dele sentir a presença do seu irmão. Então podemos cravar aqui que o Boruto estava sim se escondendo em outra dimensão, como eu falei na análise passada, talvez até um mundo igual ao do Obito, onde só ele tem acesso, e por isso, nem o Kawaki nem o Koji conseguiam encontrar ele. Koji fica tão surpreso com a aparição de Boruto aqui, que se pergunta por que o ninja renegado não tinha dado as caras antes. E pra mim, essa foi uma referência direta a um possível ataque que o Koji já pode ter feito a Konoha. Sem falar que o vilão revela que eles já se encontraram durante o time skip. Lembra que o Koji revela para Sarada no capítulo 1 que procurava pelo Boruto há 2 anos? Isso pode indicar que o vilão encontrou o Sasuke e Boruto no primeiro ano da fuga deles, e que esse foi o evento que fez ele ganhar aquela cicatriz. E talvez seja cedo para dizer, mas ou foi o Sasuke que fez isso, ou foi o próprio Boruto, igualando o feito do seu irmão Kawaki de riscar os outros. Boruto ameaça Koji, falando para ele retirar cada um de seus monstros de Konoha, enquanto ele ainda podia, e que se ele fizesse isso, ia poupar sua vida. Mas Koji zoa Boruto, e revela que foi o Boruto que fugiu dele há 2 anos atrás, sem fazer nada. Mas eu já te digo que isso é bem ruim, porque o Koji acaba de confirmar aqui que os dois já se encontraram, e Boruto fugiu sem reação nenhuma. Mas o Koji ganhou a cicatriz, então realmente pode ter sido o Sasuke que fez isso nele. Só que o fato do Uchiha não aparecer aqui pode significar que o Koji acabou com ele. A Sarada até diz ao Shikamaru no capítulo passado que trouxe o Sasuke de volta a Konoha, mas isso também pode significar que ela recuperou o corpo dele já sem vida, até para ser enterrado como ninja da Folha e de forma digna. Só que pra mim, isso não se sustenta pela reação do Boruto aqui, porque se isso tivesse mesmo acontecido, o filho do Naruto não ia querer conversa, e ele que seria o caçador, e não a presa. Sem falar da Sarada, que sabendo o que o Koji tinha feito ao seu pai, ia partir pra cima do vilão com tudo. Então pra mim, o Sasuke ainda tá vivo, ou em Konoha, na cadeia, como eu falei lá naquele vídeo de teoria, ou então escondido, e talvez até ferido, na dimensão do Boruto. Boruto fala que sem dúvidas, o Koji tinha entendido a sua fala, e que caso ele recusasse a se retirar pacificamente, dessa vez, o vilão não ia perder só um olho, mas Koji parece querer pagar pra ver, ou melhor, pra ficar cego de vez, e dobra a aposta. Boruto então se prepara para lutar, e diz a Sarada que ajude as pessoas da vila, pois muitos ali não poderiam enfrentar aqueles Freezers sozinhos. A Uchiha então pergunta se ele estava bem, e Boruto só responde que mais tarde os dois conversariam com calma, mas antes ele precisava sobreviver, enquanto cuidava do vilão. Pode parecer que o Boruto tenha se referido apenas ao Koji aqui, mas ele claramente falou de toda a ameaça ao redor dele, já que em pouco tempo, não só todos os ninjas da vila estariam ali, como também o Kawaki, doido para cancelar o CPF dele. Então é bem normal essa preocupação dele em ficar vivo, mesmo que ele pareça extremamente poderoso. Na página seguinte vemos Inodin prendendo 3 dos bonecos do Jubi com sua técnica de ligação pelas sombras, e logo depois a Chocho ataca um deles com um soco expandido. Só que não seria mais eficiente deixar eles ali presos nas sombras? Na verdade não, pois eles conseguem se teleportar, tanto mudando de lugar através das garras do Koji, como até trazendo mais bonecos do Jubi quando acham necessários. Então na prática, eles poderiam trazer quantos Freezers quisessem para lutar. E é exatamente isso que eles fazem, porque mais um boneco aparece ali atrás da Chocho. A filha do Choji até fala que os monstros são mais quantidade que qualidade, em relação à força. Só que se isso fosse mesmo verdade, ela teria conseguido acabar com ele com um único golpe. E não foi o que aconteceu. Mas antes que o boneco do Jubi acerte ela, um pássaro de tinta do Inodin agarra ele e levanta voo, afastando a ameaça dali. Inodin fala para ela não baixar sua guarda, chamando Chocho de gorducha. E a garota só responde que não era gorda, mas agradece a ajuda. Eu sei que os mais puristas vão ficar pistolas com o bullying do Inodin aqui, mas claramente foi uma fala de raiva pela sua colega de time baixar a guarda tão fácil, e não algo que tenha sido dito com o intuito de ofender. Porém, o monstro destrói uma asa do pássaro com a sua cauda, fazendo com que a Himawari, que estava ali com o Inodin, se desequilibre e caia. E aqui, uma coisa bem curiosa acontece. Aquele Freezer que tinha sido pego pelo pássaro ignora completamente o Inodin e foca só em atacar a Himawari. E como os alvos do Koji são Boruto e Kawaki, faz muito sentido ele priorizar aqui a irmã de seus desafetos, já que querendo ou não, isso também faria parte da vingança do Koji. Na página seguinte, vemos o Kawaki chegando, bem ao estilo Superman, salvando a Himawari. Kawaki, com a maior delicadeza do mundo, fala para todos saírem do seu caminho e acerta um chute em cheio naquele Freezer. Só que o bicho cai em pé e na mesma hora, outro Freezer ali perto mostra um olho de Rinnegan no lado esquerdo do rosto, o que é bem curioso, porque faz a gente questionar onde diabos o Koji arranjou tal olho. É claro que o Mini Jubi tinha esse olho, mas será que o Koji arriscaria dar a ele, aonde seus lacaios, só para correr o risco de perder ele contra o maior fura-olho do mangá?
Kawaki briga com a Himawari, dizendo que já estava cansado dela chamar ele de irmãozão, e a coitadinha mal consegue responder. Shikadai diz que aquele boneco feio na frente deles parecia diferente dos outros, pois tinha um ar de superioridade. Claro, né? O cara tinha um Rinnegan lendário no olho esquerdo. Será que eles faltaram a aula de Doujutsus na Academia Ninja? Mas enquanto o filho postiço do Hokage fala, o boneco com o Rinnegan se teleporta para o peito do outro Freezer que estava caído logo atrás do irmãozão e ataca Kawaki, jogando o irmãozão no chão. O mais engraçado é que até aqui o capítulo escancarou o quanto o Code é um vilão merda, porque ele simplesmente atacou a vila sem qualquer plano. Ele poderia ter ido direto ao Shikadai e usado ele para colocar o Shikamaru de joelhos, como o Amado fez. Poderia ter ido direto no Kawaki ou na Himawari, pegando a garota como refém e levando ela embora, até encontrar o filho do Naruto. Mas não, o Code sequer esperava que o seu alvo número 1, o Boruto, aparecesse aqui, depois do seu ataque. Então ele só improvisa, mostrando que não está à altura nem do protagonista da obra. O mais interessante desse painel é que o boneco do Rinnegan pareceu reconhecer o Kawaki, ou melhor, a essência do Ishiki dentro dele, e é nítido o semblante de ódio no rosto do boneco, que aparece espumando de raiva. Vale lembrar que foi o próprio Ishiki que prendeu o Mini Jubi em outra dimensão, então não é segredo que o 10 Caudas não morre de amores por ele. Mas o mais interessante é que essa reação emocional do boneco do Rinnegan pode significar que nem mesmo o Code, com as suas garras, pode controlar completamente esse monstro, o que indica que ele não tem controle absoluto sobre nenhum deles, como acha que tem. É tanto que esse boneco do Jubi aqui não pensou duas vezes em ativar o seu Rinnegan e partir para cima do Kawaki. Shikadai restringe os movimentos do Freezer com a sua sombra, pedindo para que Kawaki fuja, mas o filhote de Otsutsuki diz que odeia ser chamado pelo seu nome de batismo e ativa o seu karma, pulverizando a parte de cima do boneco, com um poder desconhecido que o Ikimoto esqueceu de desenhar. Então podemos concluir que o Rinnegan do Jubi já era, a não ser que o Code tenha dado um jeito de multiplicar ele, como o Nagato fez com o Pen lá em Naruto Shippuden. Vendo que aquele boneco tinha sido destruído, mais um Freezer é summonado da barriga de outro monstro. E como ele era o único ali que tinha garras tampando os olhos, pode apostar que vem mais dois jutsus por aí. Shikadai diz que lutar contra aqueles monstros era um combate inútil, já que outros não paravam de aparecer, e o Kawaki diz que não importava, pois ele iria destruir todos. Fica nítido aqui que apesar da reação do boneco do Rinnegan, o Code não está interessado no Kawaki, no momento, e vai mandar quantos bonecos do Jubi forem necessários para manter ele ali naquela região da vila, enquanto lida com Boruto. Na página seguinte, vemos os Freezers do Code partindo para cima do Boruto, e ele fatiando um dos bonecos em uma velocidade tão grande que nem vemos ele tirar a espada da bainha. Vendo isso, o Code manda todos os seus lacaios em cima do Boruto, só para ele fazer o mesmo com os coitados, em um piscar de olhos. O mais bacana dessa cena foi ver o logo do clã Uzumaki na roupa do Boruto. E outro detalhe que aposto que você não reparou é que no pulso esquerdo do Boruto vemos uma pulseira idêntica à outra pulseira que a Sarada está usando. Então das duas uma, ou eles frequentam a mesma joalheria, ou aquele é um dispositivo especial que permite que eles se comuniquem. E olha esse painel, o Boruto não tá brincando quando ameaçou o Code, dizendo que estava mais forte, já que ele passou a espada bonito aqui em 6 bonecos do Jubi, enquanto o Kawaki teve dificuldade para lidar só com um deles, tendo que recorrer ao karma e à ajuda do Shikadai. Mesmo vendo seus bonecos sendo fatiados, o Code ainda diz que o Boruto estava blefando quando falou que podia lidar com ele tão fácil. Só que o filho do Hokage diz que ia dar cabo de todos os seus monstros, se ele insistisse em continuar ali na vila. O vilão então responde que o Boruto tá se achando demais, só porque tinha dado cabo de alguns Freezers, e que tinha muito mais de onde aqueles tinham vindo, pois aqueles eram só ferramentas para sua vingança. Boruto diz que o vilão ainda não entendia o sofrimento do 10 Caudas, e Code fica pistola. Na página seguinte, vemos a Sarada ao lado de ninjas da vila, enfrentando alguns bonecos do Jubi, com seu Katon, grande bola de fogo, e derrubando vários deles de uma vez só, com seu Chidori, bem ao estilo do Sasuke lá no videogame. Os ninjas que estavam ali perto ficam impressionados com o nível de poder da Uchiha, se perguntando se ela era mesmo uma Genin. Só que eles se precipitam na avaliação, porque já já ela vai baixar a guarda. Sarada diz que o status não importava, mas ela nem deveria ter que explicar isso, sendo que o Naruto chegou ao posto de 8º Hokage sendo apenas um Genin, e todos ali na vila pareciam esquecer isso. A garota acaba se distraindo e com seu Sharingan desativado, fica vulnerável para um ataque de outro boneco do Jubi, que mira uma mordida bem no seu pescoço. Só que ela é salva no último segundo por um dos NPCs ninjas que tinha rotulado ela de Genin, que com medo do cancelamento pula contra o monstro, sendo absolvido por ele. Nessa hora, vemos que o monstro se transforma em uma árvore, e logo atrás dele, outro boneco do Jubi faz o mesmo com outro ninja, parecido com o que aconteceu com o Danzo em sua luta contra o Sasuke. O curioso é que só vemos isso acontecer em Naruto em duas circunstâncias: quando o Danzo perde o controle das células do Hashirama, que são bem difíceis de controlar, e quando os Zetsus brancos, que também tinham essas células, recebiam ataques do Naruto no modo de chakra da 9 Caudas lá na guerra. Então se as células do Hashirama eram um fato determinante para que seus usuários virassem árvores, como isso vai acontecer aqui com os bonecos do Jubi? Isso pode ser explicado porque até mesmo o Hashirama era descendente
mente dos Otsutsukis, da Kaguya, sem falar que ele era a reencarnação do Ashura, o filho do Hagoromo Otsutsuki. Mas mesmo assim, a diferença aqui é que os bonecos parecem fazer isso por conta própria, quando entram em contato com outros ninjas. Só que isso é meio que um desperdício de recursos, na minha opinião, porque já imaginou o que aconteceria se cada boneco do Jubi encostasse em um ninja da Folha? Primeiro, que existem muito mais que 1000 ninjas na Folha, então o Code perderia todo o seu exército antes de esgotar os ninjas da vila, e Konoha ainda sairia ganhando uma floresta novinha. Code diz que quando um 10 caudas devora um Otsutsuki, ele se torna uma árvore divina, e assim o planeta morre. Mas como isso também era o seu objetivo, ele realmente não ligava para aquele futuro sombrio que o Boruto falava. Com essa explicação, vemos que foi uma grande jogada do Code dividir o Jubi em mais de 1000 partes, já que matematicamente isso dá bem mais chances a ele de devorar um Otsutsuki, como o Kawaki e até o próprio Boruto. O filho do Hokage fala que está disposto a poupar a vida do Code, se ele mostrar onde está preso o corpo verdadeiro do Jubi, mas o vilão fala que até a estupidez tem limite, que se tinha alguém ali que ia ter o CPF cancelado, esse alguém não seria ele. Boruto diz que acabar com o Code era fácil, mas ele não queria fazer isso. Além disso, por que ele ia desejar ter um final tão inútil, se o vilão poderia fazer o bem e trazer paz para aquele mundo? Se o Boruto tá tentando usar o maior poder do pai dele, o discurso no jutsu, não tá funcionando, porque o Code parece irredutível e duvida se o Boruto realmente poderia acabar com ele ali, como ele diz. Boruto então fala que se ele queria sim, não tinha mais como salvá-lo, e na mesma hora, o filho do Hokage parece fazer uma nova versão de seu Rasengan que desaparece. Porém, não conseguimos ver nada além de traços de vento com chakra que circulam ao redor do próprio Boruto, que dá o seguinte nome para seu novo jutsu, Rasengan Vortex. Sem dúvidas, essa é uma técnica bem poderosa, que o Boruto parece ter desenvolvido em seu treinamento com o Sasuke, porque ela lembra muito aquele jutsu do Uchiha chamado de Chidori Nagashi, que envolvia o Sasuke em raios poderosos de Chidori. Só que como sabemos, uma técnica visível seria inútil contra alguém que consegue absorver qualquer jutsu, como o Kawaki faz, e é por isso que esse jutsu é tão bom, já que ele esconde o Rasengan em rotação, passando ao redor do usuário, para que ele não só sirva como defesa absoluta, como também um ataque poderoso contra o oponente. Só que é bem mais do que isso, já que ela pode estar indo constantemente para outra dimensão, como o Kamui do Tobi fazia. Já comenta aí embaixo se você quer um vídeo aqui no canal explicando direitinho como essa técnica funciona. Code ainda chama Boruto de idiota, falando que só um cego não via que aquilo era um Rasengan que desaparece. Jutsu que, aliás, ficou famoso depois de acertar o Momoshiki. Só que como imaginamos, e o Code não, aquele poder deve ser bem mais do que isso. E veremos o vilão, provavelmente, nocauteado por essa técnica já no próximo capítulo. Pode anotar aí. Curtiu o conteúdo? Me ajuda demais se você compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também gosta de Boruto. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e te vejo no próximo vídeo. Falou!